Pessoal, agora nós vamos falar sobre o campo eletromagnético. O que vem a ser isso? O campo eletromagnético é um fenômeno físico que acontece em um condutor elétrico por onde passa uma corrente, certo? Então, existe uma regra na física chamada regra da mão direita. Então, você tem aqui a sua mão direita, o seu polegar é a direção da corrente, é para onde a corrente está indo. Os demais dedos é a direção de rotação do campo eletromagnético em volta dessa corrente. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui você tem uma fonte de energia e aqui você tem uma carga. Então, o que acontece? A corrente vai sair da fonte de energia e vai percorrer o condutor até chegar na carga. Como ela está fazendo este movimento, naturalmente seus dedos vão fazer os demais dedos, né? O polegar vem para cá e os demais dedos rotacionam em volta do cabo, do condutor que você está considerando. Então isso vai criar um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ele é artificial e ele só existe porque existe a corrente. Então não tem como você ter campo eletromagnético sem corrente e não tem como você ter corrente sem campo eletromagnético. É um efeito que acontece, é um efeito físico que acontece quando apresenta um ou outro. Então, pensando dessa forma, quais são aí as implicações que podem acontecer? Se porventura você desligou um circuito e pretende mexer nele, pretende trabalhar nele, pode acontecer de um outro condutor que tenha uma corrente passando nele e esteja muito próximo, o campo eletromagnético abrace os dois. Então, o que isso você pode perguntar? Tá, e daí? Legal. Quando você tem um campo eletromagnético, você lembra que eu falei que só existe campo eletromagnético se existe corrente e só existe corrente se existe campo eletromagnético? Então, qual a implicação disso? Um condutor que você pode considerar que está desligado, se tiver envolvido nele um campo eletromagnético, ele vai induzir uma corrente. Ou seja, você pode tomar um choque, entendeu? Então, mesmo estando desligado, você precisa checar se não tem energia ali. Outro ponto importante de falar sobre campo eletromagnético é a influência dele em equipamentos eletrônicos. Por exemplo, equipamentos eletrônicos sensíveis. Pessoal que utiliza marca-passo, amplificador auricular, né, para surdez. Então, assim, só esses tipos de equipamentos sofrem influência dos campos eletromagnéticos também, podem apresentar mau funcionamento. Pessoal que utiliza próteses também metálicas pode sofrer aí, se for exposto a um campo muito intenso, aquecimento dessas partes metálicas e pode até gerar queimaduras. Então, realmente, o campo eletromagnético é um ponto que precisa ser analisado com bastante critério. Agora vamos ver uma curiosidade. Quando descargas atmosféricas atingem uma edificação, uma corrente altíssima percorre o SPDA e gera campos eletromagnéticos que podem causar perturbações na rede elétrica e ocasionar o mau funcionamento de equipamentos que não sejam imunes a esse tipo de fenômeno.